E aí, pessoal, informações que partem de Quinteiros e um grande erro que o treinador cometeu e que não pode insistir. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. As placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Conheça os planos promocionais da LR Energia Solar no link da descrição. Saiba que você tem 6 meses de carência, que você pode pagar em 144 vezes, ou seja, já no primeiro mês, a conta que tu está pagando hoje, a conta da luz que você está pagando hoje, você já vai pagar abaixo do valor, mesmo com investimento nas placas. Então, placas solares com LR Energia Solar, não tem desculpa. Entre, compre, e eu, quando tu assinar contrato, vou te dar uma camisa do Grêmio. Gente, vamos posicionar 2 assuntos aqui. Um grande erro do treinador do Grêmio e que ele não pode insistir. Ele não pode, por mais justificativa que ele dê, que foi a forma como ele leu a atuação ou a não atuação, o motivo de não colocar Monsalve no campo. Não começa com isso. Disse o treinador depois do jogo que Monsalve não jogou porque ele não gosta de jogar de costas para o adversário, ele gosta do campo livre e daquela maneira que estava posto o jogo ele não teria essa condição. Não foi isso. O Cristaldo, inclusive, saiu muitas vezes para jogar e ficou de frente para o campo. Poderia ele ter entrado nessa função. Então, essa não. O Grêmio tem jogo agora no final de semana. Nós temos que ver se o Grêmio vai ou não melhorar o aproveitamento de um jogador como o Monsalve, que é uma das pérolas contratadas na janela passada e que o Grêmio acredita muito. Ontem já tivemos alguma minutagem para o Arezzo, mais do que ele vinha fazendo. Tem uma conclusão no final do jogo, um jogo que é difícil de entrar porque a bola está viva, o time está com 11 jogadores lá atrás da linha da bola, mas é isso aí, confiança e minutagem. E aí nós vamos para os reforços, e essas informações partem do treinador do Grêmio. Ontem, quando questionado, ele de alguma maneira colocou as prioridades e principalmente a velocidade e o tamanho das contratações. Ele citou o termo hierarquia, falando de zagueiro, de lateral e de ponteiros ou extremas ou o que quiserem falar. Essa é uma informação que sai da boca do treinador do Grêmio. Um lateral de hierarquia não é o Bruno Pacheco. O Gabardo colocou a informação hoje do Marcão, zagueiro, que está no Sevilha, que jogou metade das partidas nessa última temporada. Na verdade, eles estão em meio à temporada. De 23 jogos, ele jogou 13. É um jogador que foi contratado pelo Sevilha por 12 milhões de euros. É um jogador que tem 28 anos. Esse entra na linha da hierarquia. Eu não conheço muito e de pronto não achei tudo esse grande nome. Mas depois que tu vê o currículo dele, tu vê, não, para aí. Ele é um jogador tido, para nossa realidade, um jogador que chega aqui incontestavelmente como titular. Então esse serve. O lateral esquerdo, não é o Bruno Pacheco. Isso já foi, inclusive, de alguma maneira vazado ontem, né? Que o Bruno Pacheco não seria esse lateral esquerdo. Então, se for de fato o Marcão, e a informação é que o Grêmio tem proposta já por ele, fez uma proposta de empréstimo, a gente vai ter que aguardar os próximos dias. Mas aí entra também o que falou o treinador, sobre a pressa. Sobre a pressa. O lateral esquerdo, a gente ainda não tem a informação, a gente não consegue decifrar. Se fala no lateral brasileiro, ou melhor, o lateral de clube de Série A, que seria de hierarquia, muito difícil da gente imaginar.
né? A gente sabe, conhece alguns, mas são jogadores do Flamengo, do Palmeiras, que são os clubes que têm mais de um jogador para posição, e poderia ser isso. Tirando isso, é difícil. Já o Extrema, o pedido do treinador foi o Sebastião Villa, que joga lá na Argentina, no Rivadavia. Esse é o pedido do técnico. Esse jogador tem aquela polêmica que a gente já conversou, mas seria ele. Seria ele um jogador de hierarquia? Eu tenho um palpite aqui, e eu quero dividir com vocês. No ano passado, o Grêmio contratou o Diego Costa logo depois do fechamento da janela europeia. Há poucos dias eu soube que essa contratação, ela já de alguma maneira vinha sendo encaminhada antes disso. Na época todos disseram, pô, o Grêmio não conseguiu ninguém, eu disse inclusive, o Grêmio não conseguiu ninguém, por isso está trazendo o Diego Costa. Hoje se sabe que não foi bem assim, que o Diego Costa foi um jogador que se viu como possibilidade, a partir da saída do Soares, só que o próprio Diego Costa disse, eu não vou fazer nenhum contrato porque eu quero ficar na Europa. E aí, quando houve o fechamento da janela europeia, com aqueles clubes da Espanha, sobretudo, clubes menores da Espanha, não fazendo nenhum tipo de contato com o Diego Costa, é que ele veio. Por que eu faço essa relação? Porque eu continuo com essa ideia em relação ao Eliasson. O Grêmio fez uma tentativa, buscou o jogador, tentou, fez oferta para o clube e o clube não liberou. O clube não liberou. Inclusive também não liberou para o Santos uma proposta do Santos. Quando se viu isso, se teve uma ideia de não liberação do clube. E talvez seja, neste momento, exatamente essa estratégia de fechamento do mercado interno. Porque a partir daí, a gente poderia ver. Eliasson, segundo essa avaliação, seria um jogador de hierarquia que assumiria um lado do campo para auxiliar o Bright White na construção das jogadas do Grêmio. Então tu teria isso. O lateral esquerdo não se sabe o nome, seria o Marcão, e aí seria o Eliasson. Fiquem com essa informação. 31 de janeiro. Uma semana. Pouco mais de uma semana, 10 dias. A gente vai ter noção de que essa minha ideia ela pode se confirmar ou não, mas não descartem essa possibilidade. Não descartem essa possibilidade. Dá uma travada, porque simplesmente diz o seguinte, ó, se tiver alguma coisa daqui, ele vai ficar por aqui. Se não tiver alguma coisa daqui, a gente volta a conversar e aí tem chance dele ir para aí. Eu acho que é por aí. O fato é que o treinador do Grêmio exigiu, de certa maneira, ontem, pressa, ou indagou a necessidade de ter pressa para a chegada de reforços nessa construção de time do Grêmio. Ele que disse que espera que em 4 semanas o time já esteja jogando um futebol muito melhor. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.